Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E já falando aí, né, da partida desse final de semana, grande final no Allianz Parque entre Palmeiras e Santos. Ontem, Palmeiras ficou no empate com o São Lourenço, 1 a 1, mas foi um bom resultado, né, porque o Palmeiras mandou a campo um time reserva. Agora foco total na grande final do Campeonato Paulista, onde o Verdão enfrenta o Santos no Allianz Parque na grande decisão. Antes de soltar o vídeo para trazer os comentaristas falando aí, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Entre Palmeiras e Corinthians. Mas antes! Antes foi o Flamengo. Foi o Eric Faria, comentarista hoje da Sport TV. Aí ali nasceu o VAR. Ali nasceu o VAR. Nasceu o VAR. Na verdade, o VAR nasceu na Copa do Mundo 2006, quando o cara viu na televisão o Zidane meter a cabeça no Materazzi. No Materazzi e contou pros caras. Ali que o VAR nasceu. Porque o árbitro não tinha visto. O árbitro não viu, tinha uma TV, tinha uma TVzinha atrás do banco da arbitragem. Aí o cara olhou, aí correu lá e falou, o Zidane deu uma cabeçada no cara, pode meter ele na rua. Porque chegou a mãe dele... Esse foi o primeiro VAR e logicamente não podia. Chegou a irmã dele, e a mãe. Deu-lhe uma cabeçada. Pô, que os caras xingavam minha mãe, minha irmã, minha mulher. Se eu fosse dar cabeçada, dar cabeçada tem que ser aqueles bode. Sabe aqueles bode que fica naqueles negócios? Tem que ser aqueles bode. Não é não? Aqueles bode. E eu sou bode mesmo, veloso. Vamos falar do Palmeiras, jogo de ontem, então, depois desse giro pelo mundo em assuntos. Agora, o Palmeiras ontem, o Abel é a estratégia que ele fez o ano passado, a mesma, né? Só que dessa vez ele foi com um time mais misto. O primeiro tempo realmente não foi muito bom. Acho que alguns jogadores decepcionaram o torcedor e principalmente o Abel no jogo de ontem, no primeiro tempo. E no segundo ele coloca alguns titulares. Que defesa do Lombo ali. Defesaça, essa bola. E em seguida saiu. E o Palmeiras não tomava gol assim, sabe por que toma? Não tem Gustavo Gomes? Não, o Gustavo estava aí. Ontem até teve. Ontem ele estava. Não, mas da onde tá a bola ali? De ritmo. Ele tá voltando. Mas se é a defesa titular, dificilmente mesmo. Outra defesa boa. Tomaria esse gol. O Lomba foi bem ontem, Mas no segundo tempo, quando ele coloca alguns jogadores titulares, o nível sobe. O Palmeiras joga melhor, pressiona ali o São Lourenço e poderia até, no primeiro tempo poderia ter perdido, no segundo poderia ter vencido e aí seria um resultado muito importante. Mas foi bom. O Palmeiras no ano passado... Outra defesa boa, hein? Outra defesa boa. Ele esperou, né? Não caiu. Ele esperou. Não caiu. Não caiu. Foi no limite, né? Foi no limite. Na ponta ali. A bola quase encobriu ele. Mas se ele passa é gol. Muitas vezes o goleiro quer adivinhar, quer sair antes, ou fica de joelho, aí fica sem mobilidade. O Lomba esperou bem. Você já ficou de joelho alguma vez em algum armário de concentração? Não. O Peixe ficou te esperando. Isso foi o caso do Peixe, não era? Ele ficou te esperando de joelho lá no armário, você ficou 3 horas conversando com a menina, 3 horas, você é pastor? Quem que você é? Você é psicólogo, velho? Mentira essa conversa. Mas, enfim, aí foi um bom resultado. Palmeiras esse ano começa empatando com um time muito modificado em função da E por sinal, ano passado perdeu, né? Perdeu pro Bolívar lá, 3-1. Altitude. 3-1 pro Bolívar lá. Mas era um time de menino. Agora não, agora foi um time misto que reagiu bem até alguns jogadores. Como eu disse, alguns decepcionaram e muito. Sabe o que eu achei, assim, que eu tenho visto? E o Veloso comentou 2 desses jogos que eu vou citar aqui. O Palmeiras, ele tá demorando, tá numa situação difícil para começar a jogar. Quanto o Novo Horizontino, tomou um vareio no primeiro tempo, aí voltou no segundo tempo, jogou e ganhou o jogo merecidamente. Contra o Santos, foi tomar o gol para depois começar a jogar. Até ali parece Eu tô até tentando entender isso, se é o time titular que tá cansado. Não, mas acho que eu não sei o que é, velho. Foi a mesma coisa. Ele tomou 1-0 no primeiro tempo. Verdade. O segundo tempo, aquele centroavante grandão lá, o Eraso, perdeu 2 gols. Aí, depois que ele perdeu 2 gols, poderia ter aberto 2-0. Agora vamos começar a jogar. Tudo bem que a vinda dos jogadores do banco ajudou, né? Mudou. O Aníbal entrou bem, o Piquerez entrou bem, o Flaco entrou bem. Mas parece que o time tá falando assim, ó, enquanto o jogo tá 0-0, vamos levar no banho-maria. Quando o time tá numa situação difícil, como foi na Vila Belmiro, tomou 1-0, começou a jogar. Poderia até ter empatado. Então, tem uma coisa que eu não entendo até hoje como ex-jogador. Eu discutia muito isso na hora. Mas por que eu vou ficar na reserva para entrar no segundo tempo? Por que eu não posso jogar os 45, a gente ganha o jogo? Se o importante é o jogo, é o jogo de domingo. Mas por que eu tenho que jogar o segundo tempo? Mas talvez a intenção, se o resultado colabora... Então, mas a maioria não dá certo. Não ia entrar. Não, mas a maioria não dá certo.
A maioria desse pensamento, se a gente vê, nós somos comentaristas, a maioria não dá certo. De 10 jogos, 1 dá certo. Os atletas que entraram, eles jogaram 30 minutos. Mas qual a diferença de 45 para 30, Veloso? Perdendo o jogo, você fica muito pior. Você vai jogar no mínimo uma hora. Mas 45 minutos vai matar, Veloso. Eu acho que ele poupou os jogadores para o domingo. Mas depois você tem que botar os caras perdendo o jogo. Souza, o que você pensa disso e do que o Vitor Sérgio falou? Obrigado a TNT, hein? Normal é essa queda de rendimento do Palmeiras. O que está faltando, todo time passou por esse processo de mudança, né? De sequência, né? Ninguém fica, eu nunca vi no Brasil alguém ficar mais de 3 anos ganhando tudo. E o Palmeiras São Paulo foi assim. O Flamengo ficou quanto tempo ganhando tudo? 3 anos? 3 também? anos. 3 anos. O Flamengo ganhou 19. Por exemplo, ele ganhou em 19, ganhou o Brasileiro em 20, não ganhou nada em 21, ganhou Copa do Brasil e Libertadores em 22, não ganhou nada ano passado. Então ele vai. O Palmeiras está sempre ganhando, né? Então esse ano, esse ano você esquece, o Flamengo vai papar tudo, irmão. Mas assim, esse ano ninguém ganha do Flamengo do jeito que tá, meu irmão. O que é que o Flamengo fez? O Flamengo fez uma limpa. O Flamengo começou a trazer jogadores. Eu acho que está faltando isso. O Abel está contratando alguns jogadores. Alguns jogadores. Acho que o jogador marcou tudo, né? Isso. Alguns jogadores não deram a resposta que o Abel espera e que o torcedor espera, mas esse momento de reformulação, esse time tem que ser agora. Porque se Vou você dar um exemplo esse disso que você está falando. Será que o Flávio Lopes vai jogar muito no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil? Acho que o Campeonato Brasileiro, eu acho que não, é o campeonato mais difícil que tem. Eu acho que não também. Não existe outro campeonato tão difícil igual o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, por isso que tem que ter jogadores é o meu medo com o Corinthians, velho. É? O meu medo com o Corinthians é esse. E pode ficar com medo, porque mas esse ano mesmo. de reformulação Verdade mesmo, do Corinthians... tô falando sério. E eu vou te falar, é uma coisa normal. É uma coisa normal. O normal é você chegar pro torcedor e abrir, ser claro. Não prometer coisas que você não vai... Deixa eu só mudar um pouquinho de papo aí. E o Leonardo Santos pergunta, por que o resultado do Palmeiras é bom e o do Flamengo é ruim? Né? Eu tenho um palpite que é o mais óbvio de todos. Você sai à frente e toma um empate. No caso do Palmeiras foi o contrário. Né? Com o adversário com 10. Isso é o fato, para mim, vai acrescentando. Primordial. E é o São Lourenço e não é o Milionários, né? Vai acrescentando. E o Flamengo tinha muito mais titulares em campo do que o Palmeiras. Então, são alguns fatores. Mas... Resultado frio, empatar fora de casa, é a mesma Falamos, coisa. inclusive, isso nos últimos dias aqui, né? São as circunstâncias, né, que levam a essa conclusão. Mas vamos lá. Vamos olhar para o jogo todo e para o planejamento para esses 3 jogos. Quando acaba o jogo de quinta-feira à noite, o Veiga sentiu e o Henrique idem. O que teria sido, a meu ver, mais correto? Ter feito uma mescla dos seus jogadores principais, por exemplo, Veiga e Henrique não teriam jogado domingo contra o Santos na Vila e teriam se tratado para jogar hoje, ou se não desse, beleza, para domingo, que é onde o título vai ser decidido no Allianz Parque. A partir do momento que o Abel admite isso, olha, se calhar, acho que a gente deveria talvez ter dado uma mexida no time no jogo de domingo, ele valida a minha observação. Não é uma tese. Tese é um negócio bem diferente. É a minha observação do time que entrou domingo, cozinhando o jogo, para ver se levava o 0-0 da Vila. E acabou tomando gol e jogou muito mal. Essa é uma questão. A segunda questão. Numa estreia de Libertadores, eu, Paulo Massini, vocês vão me ouvir, até quando eu for para outra vida, neste programa eu vou vir aqui e vou ficar falando. Jogo de Libertadores, não se rifa. Jogo de Libertadores. Para ganhar a Libertadores, você tem que pensar em tudo. Cada milímetro é importante. Qual é o tempero que vai na salada? Como que você vai viajar? Qual é o trajeto? Onde você vai dormir? Como está o adversário? Olha o estádio lotado com um time eliminado no Campeonato Argentino, no grupo dele, não tem mais chance. É um monte grande, né? Exato. Então, cara, você tem que pensar tudo isso. Quando você coloca no papel e troca 10 praticamente jogadores, né? Você pode considerar ali que o Gomes é titular do time, mas está voltando de lesão, que é um outro risco. Você pode colocar que o Rios entra sempre no time, às vezes é titular. Você troca 9 jogadores. Você faz uma linha com Vanderlan de terceiro, Caio Paulista pelo lado esquerdo, Lázaro como meia. E aí, para mim, assim, o que me deixa mais assim espantado é ele escalar o Breno Lopes e o Lázaro para formar um quadrado no meio-campo. Então você tinha o Rios, o Gabriel Menino, que parecia que estava no sub-15, e os 2
meias, o Breno pela direita e o Lázaro pela esquerda. Até os primeiros 10 minutos funcionou, porque os dois estavam jogando, como ele previu, nas costas do sistema de meio campo do São Lourenço. Então, eles várias vezes apareciam entre o meio campo e a linha defensiva do São Lourenço. Só que quando a bola vai para o Breno Lopes, é assim, é a mesma coisa que você me propõe um regime alimentar. Amanhã eu começo, amanhã eu tento, amanhã eu faço. Ele, o Breno, ele precisa jogar lá na frente. Como diria Adenor, nosso Tite, o Breno é um jogador terminal. Ele termina bem às vezes não termina tão bem. É o cara do sprint, da correria, para entrar no segundo tempo. Que é a mesma do seu Adenor também. O Abel não ia colocar o Rômulo acabando de chegar no jogo de ele ia agir dessa maneira. Beleza, ele ia improvisar o Breno, mas não ia colocar o cara. O Rômulo eu não discuto. Agora, o campo mostra o seguinte, depois que você toma 1-0, na bola parada, no jogo aéreo, esta criatura que aqui está, eu não sou engenheiro, de obra pronta menos ainda. Eu falei aqui ontem, esta linha de ataque é muito baixa. Breno, Rony, o próprio meio-campo, o Menino, esses caras. Mas você não está falando dos zagueiros, porque esses caras é que marcam a bola parada. Lopes marca a bola parada. Entendeu? Exato. Então, você teria o Luan, né? O Luan ao lado do Gomes e do Naves, que é um baita zagueiro. Você teria no meio o Aníbal, que conhece tudo que está acontecendo. Que marca mais do que o Rios, mais do que o Menino. E é bom na bola aérea. E o Flaco na frente, ao lado do Rony, porque os zagueiros do São Lourenço são muito lentos. E, bom, beleza, o que eu não contava? O Palmeiras tem um jogador precioso, que é o Luiz Guilherme, que tem 17 anos. Ele vai, volta, aparece, sai. Igual televisão antiga, sabe? Lembra que tinha a imagem? Você mexia lá, sumia, fantasma. Isso, põe o bombril. Aí a tia sobe no telhado, tia, mais pra direita, mais pra esquerda. Agora para aí, não mexe. É o Luiz Guilherme nesse início de temporada, mas ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Então, quem deveria ter entrado na vaga do Breno para ser os dois meias era ele e o Lázaro. Não põe. Entendeu? Sabe assim, me parece, é mais que teimosia. Entendeu? Porque teimosia, cara, uma hora você se convence. É uma convicção que só ele tem a respeito disso. Fora isso, eu estou dizendo que é para mandar ele embora, nada disso. Nada disso, é outra discussão. O cara, quando está muito tempo num trabalho no Brasil, quando ele erra, o erro fica grande. E quando ele acerta, é comum, é natural. Tá aí, é o cara, sabe? Fica no comum da coisa. E o segundo tempo foi um Palmeiras bem melhor. Bem melhor. Então, quando ele entra faz o meio-campo com Aníbal e Rios. Aí ele põe Lázaro mais aberto do lado esquerdo. Volta para a linha de 4 com o Piquerez fazendo o terceiro na saída. Coloca o Piquerez, que dá mais força do lado esquerdo. Abre o Luiz Guilherme do lado direito e espeta Rony e Flaco. O Palmeiras manda praticamente no jogo. É óbvio que o São Lourenço teve 2 chances no contra-ataque e assim normal seria, né? Você se manda para frente e vai dar espaço. Os jogadores estavam no mano a mano, 2 contra 2. Uma foi na trave e a outra o jogador chutou lá na Casa Rosada. É isso. Agora, o Palmeiras poderia ter feito o gol de empate e a virada antes desses 2 lances. Teve 2 vezes com o Rony, teve uma bola na trave do Flaco. Então, melhora muito a produção do time. E era isso que eu estava esperando nesta programação para esses 3 jogos. Né? Que se o Palmeiras tivesse com o seu time mais inteiro, o Hendrick, o Veiga, todo mundo jogando bem ontem, o próprio Luiz Guilherme, o Palmeiras teria saído da Argentina, tenho certeza, com um resultado ainda melhor do que o empate. Você em momento algum, desde primeira vez que a gente soube que o Abel mandaria um misto ou reservas, se apegou ao resultado. A gente precisa ser justo aqui, você sempre falou, é a escolha, desempenho, a opção feita e tudo mais. É evidente que tem um título pela frente, né? Que aí sim você minimiza o valor, mas é um clássico, enfim, é o Santos, né? Agora, o resultado em si, o Raí me mandou aqui um histórico dos brasileiros, que afinal de contas ganharam as últimas 5 edições. E nas últimas 3, ano passado,
O Flamengo estreou com derrota diante do Alcas. O Inter empatou em Medellín contra o Independente. Palmeiras perdeu para o Bolívar. O Atlético empatou com o Aliança Lima no Peru. E o Atlético Mineiro, que foi o único a jogar em casa, porque vinha da pré, né? Ficou nos potes ali, perdeu para o Libertad do Paraguai. Depois, os dois Atléticos se classificaram, né? Na chave. Mas, quer dizer, também foi uma rodada com tropeços. 2022, Corinthians perdeu para o Always Red fora, o América e o Fortaleza perderam em casa, o Atlético empatou com o Caracas na Venezuela. Em 21, o Inter perdeu fora, o Galo empatou na Venezuela, eu lembro de ter transmitido esse jogo, o Santos perdeu para o Barcelona de Guayaquil aqui, e o Fluminense empatou com o River. Claro que são adversários diferentes, você tem tamanho de adversário, o River Plate empatar, embora tenha sido no Rio, não é um desastre e tudo mais. Mas a gente tem direito de considerar um tropeço esse resultado do Palmeiras? Não, do Palmeiras não acho. Eu acho que o Mancini está só pontuando qual seria a melhor estratégia para a semana, né? Poderia ter sido uma outra estratégia. Eu acho que nesse compilado de resultados, alguns são muito difíceis de reverter. Aquele cara que perde em casa, é o Botafogo, a gente vai chegar lá. Aí é quase desastroso. Você falou do Atlético, o que o Atlético Mineiro, ano passado, perdendo o Libertad em casa, precisou remar para se classificar. É meio que quando você perde, você já sabe que você precisa da sexta rodada. É impossível você classificar antes da sexta. Classificar antes. Não tem jeito. Então o Botafogo, lamento, vai ter que fazer coisas inimagináveis. Se der tudo certo, é na sexta. Talvez aquele olho do Texas, como é que olho no céu. O olho que vê tudo, tal, aquela coisa, tal, ele tenha que trabalhar para o Botafogo. O Galo chegou ano passado a uma situação de ter perdido para o Furacão em Curitiba, depois, e está virtualmente eliminado, e aí existe a troca, né? Vai buscar o Filipão. Isso. Nos 3 últimos jogos da fase de grupos, ele foi praticamente perfeito, mas tudo com drama, gol do Igor Gomes, é bacia das almas. É bacia das almas, Botafogo bacia das almas. Palmeiras não, Flamengo não, outros que empataram fora não. O Grêmio, a gente falou, perdeu fora, mas também vai ter que remar, porque depende muito da questão do grupo, né? E os grupos em que os brasileiros estão situados nessa etapa, talvez com exceção do Fluminense e um pouco o Flamengo. O Flamengo tem a viagem para La Paz que é incômoda. O Fluminense não, foi a distância maior ontem. O Fluminense, o empate é bom, muito desfalque, a gente vai chegar no Fluminense. Palmeiras, eu acho que para resultado, tranquilo, não é nenhum problema. Pelo contrário, empatar contra o São Lourenço na Argentina é ok, levando em consideração que desses brasileiros só o Botafogo estreava em casa, o Atlético vai jogar fora, hoje o São Paulo também. Então, eu acho que a questão que a gente está pontuando é como ele fala, teimosia, as preferências do Abel em determinadas situações que a gente já sabe que elas vão acontecer. Quando o Massa chegou aqui e falou ontem, eu tenho certeza, convicção que vão jogar o Aníbal, o Flaco e o Luan que foram lá. Por que eles foram lá e o Piquerez? Não iam jogar. Eles foram lá mesmo, os argentinos não iam jogar. E ele fica louco, né? Fala, não é possível. Não jogaram, não teve misto, teve reservas inteiro. Até eu ia fazer uma pergunta. Pelo que foi ontem, alguém que não jogou na Vila ganhou espaço pro jogo? Não. Ninguém, nem o Gomes? Não vai deixar. Nem o Gomes. O Luiz Guilherme. O Vanderlan não vai jogar? Pra mim seria o Luiz Guilherme. Os caras saíram os dois lá até o Vanderlan e o Caio Paulista saíram numa leva só. Saíram no mesmo momento. Mas não é porque... Porque às vezes um jogo te traz alguma coisa. O jogo trouxe duas coisas. O Lomba e o Piquerez. O Piquerez com moral. Feliz ano novo, querido. Ó, abri a champanhe pra você, valeu. E a questão do Luiz Guilherme. Não vai pôr. Não vai pôr, vai ser o time que jogou Não é o que eu queria. O que eu queria é que ele mudasse o modelo para domingo. O que aconteceu domingo na Vila? O Santos com 4-2-3-1, 2 volantes e os 3... Fala nesse sistema que eu não gosto muito, mas vai. Não, vai lá. Não duram com essa porra. Os 3 meias. Os 3 meias. O Otero, por dentro o Juliano, pro lado esquerdo o Guilherme. O que acontecia? No começo do jogo, os primeiros 5, 10 minutos, estava tudo certo. Quando o Santos percebeu o que estava acontecendo, o que ele fez? Ele adiantou os 3 meias e jogou os 2 volantes do Palmeiras lá para trás. Pronto, o Palmeiras morreu. Não tem saída de bola e o gol no segundo tempo sai numa saída de bola errada do Murilo, uma cascata de erro, um monte de erro, sai o gol do Santos com mérito. Uma infiltração do Otero que é baixinho por trás. Ali. Exatamente, também é essa. Então, o que eu gostaria, na minha ideia?
é que ele colocasse o Luiz Guilherme no time, entendeu? E jogasse com 2 volantes, Aníbal e Zé, Hendrick por dentro, Veiga e Luiz Guilherme, ou Veiga e Rony, ou pode colocar o Veiga na esquerda, o Luiz Guilherme na direita e o Flaco na frente. Mas, sincero e honestamente, ele não vai fazer isso. Ele vai colocar talvez um terceiro zagueiro de origem, talvez o Gomes, passa o Luan para a direita, joga com os 3 zagueiros. Então. Isso poderia ser. Porque já jogou ontem, parece que não comprometeu, né? Então acho que talvez ele recupere o trio defensivo com Gomes, Luan e Murilo, mas não vai mudar o modelo, ele gosta disso, é assim que ele pensa o jogo. Vai abrir Mike e Piquerez, do mesmo jeitinho, os 2 volantes, Veiga, Hendrick e Flaco Lopes. É isso que eu espero. O jogo mostrou o quê? Luiz Guilherme Lomba fez uma grande atuação. O Naves fez outra grande atuação. Se ele não quiser jogar com o Marcos Rocha pela direita, pode pôr o Naves, mas ele não vai pôr. Eu estou falando o que eu vi. O que ele vai fazer, ele não vai mudar. Entendeu? Talvez ele mude mais para frente, num jogo que não é uma final, durante o Campeonato Brasileiro, não, mas quando sair o Hendrick. Grau. Eu estava fazendo as contas aqui. De hoje, incluindo a final, né, do Paulistão, jogos que ainda não estão definidos de Copa do Brasil e a tabela do Brasileiro, até a primeira semana de maio serão 8 partidas. Então, é impossível que ele não repita esse time em alguma situação. Não, por exemplo, o jogo quarta-feira contra o Liverpool já vai ser outro. Vai ser bem mexido. Mas não vai ser o mesmo. A pergunta do Arnaldo é boa. Se alguém aí deixou uma semente plantada, alguma coisa para domingo... Porque, às vezes, a gente já viu isso no futebol muitas vezes, né? Tem um caso, pelo menos para mim, histórico ali, tem derby domingo, sábado. Reservas, porque quarta tem a final da Liberta. Aí entra um tal time reserva e um tal de Romarinho. Ele faz os 2 gols, o Tite não tem a menor dúvida. Corta o William, que hoje é Cebolinha, mas na época... Hoje é Bigode, mas na época era o William. Corta o Cebolinha para pôr o Romarinho no banco, porque... Pô, o cara fez 2 gols ali, tem alguma coisa acontecendo. Aí o cara vai entrar, bombeiro e faz o gol. Então a pergunta é boa, porque jogos assim normalmente... Por vezes é isso que acontece. O campo, né? Sabe? O campo manda. Então... Mas eu acho que assim, o Palmeiras vai... Você falou dessa situação que outros vão viver também, né? O Palmeiras ainda tem o estadual. Flamengo, Grêmio, Galo, Atlético Paranaense, né? Os finalistas. A gente já viu agora, enfim, saiu a tabela do Brasileiro. Então, a tabela do Brasileiro... A gente reclamou tanto, mas depois eu fiquei olhando, pensando, era muito difícil de ser elaborado, porque como tem muito time brasileiro em competição sul-americana, um joga terça uma semana, depois o outro joga quinta, o outro tem que ter 72 horas, o outro além da questão da televisão, você tem que fazer um monte de coisa. E ninguém vai conseguir jogar com o mesmo time nas 2 competições, é impossível. Ou numa mesma semana, 3 partidas seguidas, esquece. E aí a gente está tentando ver em relação ao Palmeiras, como pode ser o Palmeiras pós-Palmeiras? Cara, é inegável. A mescla, o Palmeiras hoje tem um elenco muito melhor do ano passado. Muito melhor. Isso eu não tenho... Eu acho que o reserva inteiro do Palmeiras hoje, então a gente pega o reserva que foi para La Paz, contra o Bolívia. O reserva que jogou contra o São Lourenço é uma outra conversa. É outra conversa. Agora, pegar o reserva inteiro, lembro a vocês, é uma coisa que você precisa relativizar. Vejam como melhorou a produção dos reservas no segundo tempo, quando você coloca Luan, Piquerez, Aníbal e Flaco. Você coloca 4 jogadores, muda a concepção. Melhorou o Lázaro, o Luiz Guilherme entrou bem, o Rony cresceu, entendeu? Agora, tem alguns jogadores que são condições, assim, que são, como diria o Macri, né, imexíveis no time do Palmeiras. Magri, né? O Macri é argentino. O Macri. O Magri, lembra ele? Presidente do Sindicato dos Eletricistas. Esse é o Magri. Magri, imexível. Exatamente. Então, assim, virou ministro, né? Virou, acho que ele inaugurou talvez essa coisa. Hoje que a gente vê essas ondas de pets, né? Cuidados de cachorro. Eu lembro que ele levou o cachorro pro cabeleireiro, com o ministro. Abriu um campo de trabalho. Exato, fácil. Exatamente. Parabéns ele. Então, voltando, por exemplo, o modelo com os 3 atrás. Pode ser o Rocha, pode ser o Piquerez do outro lado, pode ser zagueiro de origem. O Mike na direita, ele não abre mão. O Hendrick não tem como abrir. O Flaco, a gente viu ontem a qualidade dele. É um jogador que está muito grande.
Não é? O cara entrar numa Libertadores com a personalidade que ele entrou, é outro jogador, não é mais aquele que veio lá com sangue hondurenho. Ele tá com sangue argentino, fizeram a transfusão no homem. Tá lá. Você tem o Veiga, que ele não vai trocar. Essa máquina aí pro Fausto Vera, então. Pois é. Aníbal e Zé. Não vai trocar. Então, falta muito pouco. Vai ter o quê? Você tem margem para trocar um jogador? Aliás, o Cantillo jogou bem. Jogou bem o Cantillo. Vai falar disso depois. Contra o Botafogo. Assim, sinceramente, eu achei um baita resultado, gente. Eu vi o palmeirense dando uma reclamada, não é possível. Não, eu acho que eu vivi Eu outro também mundo, achei. Eu acho que eu vi. Foi bom. Isso é Sul-Americana? Não. É Libertadores. São Lourenço. Era o Racing Campeão. do Uruguai? Não. Era o São Lourenço del Magro. Era o estádio vazio como o Montevidéu? Não. Era o Noivo Gasômetro lotado. Era o time titular do Palmeiras? Não. Você respirou um monte de gente para uma final. Cara, não é possível, velho. Mas a baliza do Palmeiras está alta. Mas como a do o Flamengo. Ricardo Lima está aqui pouco com a isso. gente, hashtag G4. Tem toda a razão, velho. Ele vai nessa linha e ele dá uma provocada no Márcio aqui, tá? Se o Palmeiras, sobretudo o Abel, não sabe fazer planejamento e tem ganho tudo, imagino se contratasse você, Márcio. Porque Não, realmente o resultado, se tivesse perdido, eu entendo, perfeito, a tua análise, para mim, tem todo sentido. Você está falando de preservar jogadores, de escolher competições. É que a análise do Márcio é mais macro da coisa, assim, um negócio da estratégia que pega uma muito. temporada. Peso de cada campeonato. E eu sei que o torcedor hoje está olhando nesse viés. Ele isso. falou, Não é mas vamos lá, empatamos com os caras, meu. Como é que pode ser ruim? Não é isso que você está dizendo, né? Mas o resultado grita. Se perder para o Santos, por exemplo, com o time principal, vai dar um nó maior ainda, porque preservou e perde o título. Então, assim, eu acho legal, como é o nome? Você lembra dele? Ricardo Marques de Lima. Olha, Ricardo, eu não tenho a menor pretensão de ser de planejar alguma coisa. Minha vida mal dou conta. Mas eu não posso chegar aqui, sentar e só bater palma para as coisas boas que o Palmeiras mostrou nesses últimos 3 anos, 13 finais, 9 títulos. Se eu ficar só assim, né? Igual a inteligência artificial, legal, foi bom, resultado bom, ganhamos. Porque não foi tem bom. coisa só perfeita. Olha só. Claro. Cara, me cabe ter um olhar mais abrangente, mais Que é o profundo. papel da imprensa. É claro. Mais profundo sobre o tema Palmeiras. É para isso que me colocaram aqui, Exato. nesta cadeira. E outra, Então, Ricardo, você imagina um clube tem 1000 funcionários, 40 departamentos. Alguém acha que só tem gente perfeita em todos os departamentos do não, clube? sabe, Claro que vão acontecer erros. É uma coisa Não que adianta. quando lá para trás, quando eu fiz naquele Palmeiras CRB lá, lembra que teve meio por murchado. Eu fiz um vídeo lá no canal Raiz e falei, olha, vocês estão malucos, esse treinador é muito diferente, ele é muito bom, tem que manter o trabalho, tem que deixar, é um dos mais assistidos, aliás. Aliás, o tema do vídeo é a burrice é uma escolha. Agora, na construção, na construção do trabalho... Não é para todo mundo, mas eu entendo. Na construção do trabalho, gente, é preciso apontar o que, na minha visão, poderia ter sido feito diferente. E se esse testemunho que eu... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre São Lourenço e Palmeiras. Agora foco total na grande final do Campeonato Paulista. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.